dizendo que já são muitos falsos profetas, e eles não estão somente em Jerusalém, em Israel, eles estão espalhados pela onde, irmãos? Pelo mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Agora ele vai dar algumas características do verdadeiro profeta. Veja bem, todo Espírito, ou seja, toda profecia, toda palavra que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, Aleluia. do qual já ouvistes que há de vir, e eis que... Como é, irmão? Quer dizer que o Espírito do Anticristo já está no mundo. E qual é a pregação dele? A pregação dele é dizer que Jesus Cristo não veio em carne. Que o Cristo ter nascido da Virgem em Belém é algo extraordinário. É o verbo de Deus, o Logos, a palavra que se fez carne. Então quem tocava em Jesus tocava na palavra. Aleluia. Glória a Deus. Quem via a Jesus, Oh, glória. via a palavra. Louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada diz que para isso se manifestou o Filho do Homem. Ou seja, para isso ele nasceu. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Eita. Então, a partir do momento que o Espírito, uma profecia, diz que Jesus Cristo não veio em carne, essa profecia é do Anticristo. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior o que está em vós do que aquele que está no mundo. A Bíblia Sagrada está falando, irmão, sobre a decadência da sociedade humana e de sua corrupção. Porque o mundo, irmão, não jaz do maligno. Essa palavra jaz significa perecer, cair, se deteriorar. Jaz. Aí a Bíblia Sagrada diz assim, ó, o mundo jaz no maligno, não, porque o mundo não é do maligno, o mundo é de Deus, foi ele que fez. Mas o homem se inclinou para o maligno e por isso que o mundo jaz, ou seja, se degrada, se degenera, se destrói no maligno. Do mundo são, e por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Aleluia. Nisto conheceremos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Esse nos ouvir não é só emprestar o ouvido, é dar o coração. Aleluia. Este nos ouve é concordar veementemente com as nossas palavras. Eu ouço e concordo porque eu faço parte. Por isso que quem nos ouve é de Deus. E quem não nos ouve não é de Deus.
Nisto a gente já vamos diferenciar o espírito do erro e o espírito da verdade. Aleluia. Agora eu vou liberar uma palavra para o seu coração, porque já pegou aqui em mim, já queimou. Aleluia! Por que é que você às vezes quer ouvir quem não ouve a Deus? Ouvindo conselhos de alguém que é regido pelo mal. Ouça a voz do Espírito Santo e seja direcionado por Ele. Louvado seja Deus, porque o Senhor Jesus tem um lugar belíssimo para te levar no Salmo 23. Leva-me às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Com glória. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Irmãos, olha, Jesus disse aos discípulos: as pessoas vão saber que vocês são meus discípulos pelo vosso amor. Você não está lindo? O amor. Ai, irmão, o amor. Como está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 13. Glória a Deus. Irmão. Aleluia. Alguém pode ler para mim, por favor? Louvado seja Deus. Aleluia. Queria pedir a meu nome para ler. 1 Coríntios 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ver o que é o amor. Alguém pode pegar o microfone aqui para dar a nossa irmã Dione para fazer essa leitura, por favor? Rapidamente. Isso. Isso. Pode ler o primeiro em diante. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que vibra. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Só um momento. Os irmãos estão vendo que ele está falando uma obra de caridade, mas ele está falando que tem pessoas que fazem o bem, mas não amam. Então Deus não vai olhar para o que nós fazemos, Ele vai olhar para a intenção que moveu aquela atitude. Glória a Deus. Você fez para quê? Você fez para os outros dizer que você é bonzinho? Ou você fez porque você amou? Se colocou no lugar da pessoa e deu o seu melhor, como se você estivesse do outro lado recebendo, e fez tudo isso para a glória de Deus. Hoje eu estou fazendo porque o Senhor me abençoou, e hoje eu posso dar. Eu posso dar com alegria, sem pedir em troca. Oh, aleluia! Se eu fizesse tudo isso e não tivesse amor, nada me serviria. Leia mais. O amor é sofredor. Olha as características. É benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se importa com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos.
profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vimos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Glória a Deus. Glória. Olha, irmão, de tudo que ela disse, eu vou ficar só no final, porque senão nós vamos até meia-noite, só com esse capítulo 13. A Bíblia diz, irmão, que hoje permanece a esperança, a fé e o amor, mas a maior desta é o amor. Porque um dia, olha, um dia a esperança vai se acabar. Por que a esperança vai acabar? Porque nós vamos deixar de esperar. Por que nós deixamos de esperar? Porque nós recebemos o que esperávamos. Aleluia. Eita. A Bíblia diz, irmão, que o Senhor Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Irmão, consumar é fazer desaparecer. Quer dizer que um dia a nossa fé vai acabar. Por que a fé vai acabar? Porque a fé é a certeza do que nós não vemos e a prova do que nós esperamos. E agora nós estamos vendo. Está na nossa frente. A gente pode tocar, a gente pode adorar, a gente pode abraçar, a gente pode bendizer. Então a esperança e a fé já foi, mas e o amor? Irmão, o amor vai permanecer. Você pode glorificar o Senhor nessa noite. Você pode bendizer ao nome de Jesus nessa noite, porque nós o amamos. Porque Ele nos amou primeiro. Aplauda o nome de Jesus. Bendiga o nome daquele que está sentado sobre um alto e sublime trono. A Ele, só a Ele, seja dada a glória para sempre. Amém. Meu Deus. Aleluia. Aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Olha, Rosana, que coisa extraordinária. Nós, seres humanos, nós amamos. Mas não é porque somos amor, é porque temos amor por alguém. Da mesma forma que aprendemos a amar, o amor também pode acabar, né? Mas a Bíblia está dizendo que Deus não tem amor. A Bíblia está dizendo que Ele é amor. Aleluia. Então não tem como amar sem Deus, porque todo amor tem uma fonte, e a fonte é Ele. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que o casamento cristão, irmão, é uma aliança tão forte. Porque quem faz essa aliança é a essência do amor. Aliança cristã, o casamento, o matrimônio cristão, ele é ligado pelo laço muito forte. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Deus é amor. Nós não, nós temos, mas podemos perder. Ele não, Ele nunca perde, porque Ele é o amor. Louvado seja Deus. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por Ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Nisto já ninguém jamais viu a Deus. Se nós
amarmos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele. E ele em Deus. É uma união. É uma irmã. Glória a Deus. Aleluia. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus. O amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus. E Deus está nele. Isso aqui é profundo, irmãos. Isso aqui, irmão, é a união da igreja. A igreja, irmão, ela está saudável quando os irmãos se amam. Quando o irmão passa pela luta e a igreja se comove em orar. Quando o irmão recebe uma vitória, a igreja se comove e se alegrar junto com aquele irmão. Aleluia. Quando nós estamos na nossa casa, nós temos prazer de vir na casa do Senhor para ver a Deus e rever os nossos irmãos. Estar junto em comunidade. Pode ver que toda pessoa isolada, ela está correndo perigo. Glória a Deus. Sentimento de se isolar, de se afastar, e o inimigo colocando na cabeça: ninguém te quer, ninguém liga para tu, ninguém te procura, ninguém gosta de você. Está repreendido em nome de Jesus, porque ele me amou primeiro. Aleluia. Ei, o amor dele é suficiente para eu nadar de braçada, porque é muito maior do que o oceano inteiro. O amor dele me chamou para uma tão grande salvação. Glória a Deus. E eu vou dizer uma coisa bem séria, irmão. Tem pessoas, quando eu dou a bênção apostólica ou a outra pessoa impetra as bênçãos, irmão, sai por aqui, ó. Aí vai, o dedo armado, se esconde e vai-se embora. Ninguém falou comigo também. Irmão, tem gente aqui que eu nunca dei a paz do Senhor, porque chega depois de mim e sai depois que eu ligeiro. Sai primeiro que eu muito. Eu fico aqui, pode ver, quando acaba o culto, eu fico aqui para aqui, para os irmãos virem cumprimentar. Tem uns que não olham nem para trás. Aí diz: o pastor não fala comigo. Meu irmão, eu não estou falando com você agora, não. Estou falando, eu estou pregando desde 8 horas, só para você. Aleluia. Meu Jesus, o que é que eu estou falando com isso? Não se isole, porque você está correndo perigo. Fique junto da comunidade cristã. Se envolva nas coisas da igreja. Escola bíblica de manhã, eu venho. Ensaio, eu estou dentro. Oração, é comigo mesmo. Se envolva. Eita. Sinta o calor dos crentes. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Irmão, na igreja primitiva, na perseguição de Nero, 60, 70, depois de Cristo, perseguição do Vespasiano, tirano, romano, os cristãos davam a vida uns pelos outros. E isso, irmão, me deixa quebrado. Eu imagino na perseguição em Roma, uma criança era presa, eu olhando para trás, vendo aquela multidão de cristãos: pode ir, vão em paz. Eu não vou denunciar onde vocês estão, que vocês são meus irmãos. E
E aqueles mártires que morreram por amor de Cristo, irmãos, olha, acendiam a chama do amor no coração da igreja. Louvado seja Deus. Quando nós nos sacrificamos pelos nossos irmãos, nós estamos demonstrando o amor de Cristo. Não um amor só de palavra, mas um amor de caridade, um amor de ação. O amor em ação. Por isso que na sua Bíblia, muitas das vezes, no lugar de amor, tem a palavra caridade. Que a caridade não é o amor agindo, fazendo, atuando. Não sei se na tradução, quando eu li Deus é amor, na sua tem Deus é caridade. Porque não adianta nada dizer que ama e na hora que precisa você dizer que não é comigo. Não, isso aí não é comigo. Não, isso aí não é o amor de Deus, não. O amor de Deus é sofredor, como Dionileu, é benigno, não trata com leviandade, não é invejoso. O amor de Deus tudo sofre, tudo espera, tudo crê, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Esse é o amor de Cristo. Amém, irmão? Amém. Meu Jesus. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo, do juízo, tenhamos confiança, porque igual é Ele, somos nós também neste mundo. Então Cristo partiu, irmão, e deixou a sua igreja para que nós continuamos a obra que Ele começou. A igreja, irmão, está dando continuidade ao reino de Deus na terra. E isso, irmão, olha isso. Isso é uma responsabilidade muito grande para nós. Muito grande, muito grande. Sermos embaixadores do reino de Deus. Aleluia. Significa dizer que aonde você está representando o próprio Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Andemos, pois, em vigilância, orando sem cessar, para que o nome de Jesus seja glorificado através de nossas vidas. Amém. Aleluia. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece ao seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Meu Deus. E nele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Glória. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Amados, esse relógio está certo mesmo. O que foi isso? Meu Jesus de Nazaré. Então nós vamos adorar o nome de Jesus com a irmã Kézia. Ela vai louvar o nome de Jesus e nós iremos adorar com alegria. Amém. Amém.